começar a rever aí nossas questões, né? Vamos começar, então, pela questão número 1, é claro. Cite as principais glândulas acessórias e os órgãos do sistema digestório. Então, quem que vai me falar a glândula acessória que nós temos aí no organismo, no sistema digestório? Ninguém? As glândulas salivares, o pâncreas e o fígado? Isso, as glândulas salivares são glândulas e os órgãos nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, né, a vesícula biliar, como você falou, o pâncreas e o fígado são órgãos. Glândula mesmo, nós só temos a salivar. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão fica tocando. Beleza? Dúvida aqui, pessoal? Tá bom. Cite as estruturas pelas quais uma porção de alimento passa à medida que a boca, da boca até o ânus. Então, quando nós alimentamos, o alimento entra pela boca, é claro, e daí ele vai seguir um caminho pelo nosso organismo. Então, ele vai para a faringe. Deixa eu ver aqui se eu acho a ponteirinha aqui. Então, ele vai para. Nossa, essa ponteira está muito pequena. Ele vai para a faringe, depois para o esôfago, então vai para o estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E é importantíssima a passagem do alimento por todas essas regiões. Primeiro, porque quando ele chega no estômago, o que nós temos no estômago? Um pH extremamente ácido. Esse pH ácido, além de eliminar muitos patógenos, auxilia no começo da digestão e também, né, vai auxiliar aí na liberação de diversas proteínas, de diversos neurotransmissores que vão auxiliar na digestão. Então, é extremamente importante, né, porque ele acaba auxiliando na liberação de hormônios, elimina micro-organismos e também auxilia na digestão. Dúvidas aqui, pessoal? Aonde nós temos... Quem que falou? Quem que quer falar? Nada, abriu sem querer. Então tá bom. Aonde vocês acham que nós temos uma maior quantidade de bactérias? No estômago ou no intestino? No intestino? No intestino. Olha só. E aonde que o pH é menor? No estômago ou no intestino? A gente, essa pergunta foi fácil. No intestino também. O pH no Não, estômago. calma. No estômago, porque ele é ácido? É ácido é para baixo de 7, né? Isso. O estômago, o pH, dependendo aí, pode chegar a 1 tranquilamente. Tá? Então, pH bem ácido, né? Ácido clorídrico. Então, o que acontece quando a gente pensa em fisiologia? A gente já pensa um pouquinho em medicamento. Vocês já viram falar de medicamentos gastroresistentes? Né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar. Alguém aí já tomou Neosaldina? Quase todo dia. Então, o que acontece na Neosaldina? Ela é envolta por uma substância gastroresistente. Então, ela só vai se dissolver no intestino, porque ela precisa de um pH básico para dissolver. Então, por isso que nós não podemos cortar a Neosaldina ao meio para tomar, porque daí não vai ter o mesmo efeito. Ela vai acabar se degradando no intestino, no estômago. Ela precisa chegar no intestino para poder ter o efeito esperado. Professora, e tipo a minha família que é meio viciada, tipo meu avô em Neosaldina e toma 2 para fazer efeito, o que acontece? Tipo, 2 de uma vez só. Então, na verdade, o que acontece, né? É dipirona. O efeito colateral que nós temos da dipirona,
né? Tem alguns países no mundo até que não utilizam mais dipirona, mas no Brasil a gente utiliza bastante. Pode, na verdade, efeito colateral imediato, agudo, a gente não vai ter muito. Vai te dar uma sonolência, porque diminui um pouco a pressão, então não vai ter um efeito imediato agudo. Mas tem alguns estudos que dizem que a dipirona pode alterar a produção de células, então tem que ter um cuidado aí com o uso muito prolongado dessa substância e o uso contínuo, tá? Tem que ter esse cuidado. Mas também, assim, não é o efeito colateral tão preocupante como tem outros medicamentos que têm efeito colateral bem pior do que a dipirona, né? Depende muito aí do nosso ponto de vista. Mas eu também, eu tomo só Neosaldina para mim, assim, para ter efeito, para dor de cabeça, eu gosto. Então, eu peguei Covid da minha avó. E aí, até eu descobrir que eu estava com Covid, até minha avó descobrir que estava, e eu também descobri que eu estava, eu sentia muita dor de cabeça. Tipo, um dos meus sintomas foi dor de cabeça, e era uma dor insuportável. E eu sempre tive problema de estômago, então Neosaldina pra mim sempre tomei. Então, tipo, eu acho que eu tomei, tipo, uns 4 dias seguidos Neosaldina, porque era muita dor e eu não sabia que era, né? Então, pra passar, e chegou uma hora que eu descobri que não resolvia. Eu parei de tomar e fiz o teste e descobri que tava com Covid. Nossa, Marcela, meu Deus. Na verdade, a Neosaldina é muito utilizada, a gente utiliza aí há muitos anos já, né? Tanto a Neosaldina como a dipirona. Quem nunca usou a Neosaldina, pelo menos uma dipirona quando era criança já usou, né? É uma coisa bem comum, digamos assim. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá, então vamos continuar para a nossa pergunta número 3. Por que o sistema digestório está associado à maior coleção de tecido linfático do corpo? O que acontece no nosso sistema digestório? Nós temos uma grande área de contato no sistema, principalmente no sistema intestinal, né? A área de contato ali é muito grande com o meio externo. Então, nós precisamos de uma defesa. E é por isso que nós temos muito tecido linfático nessa região, porque o sistema linfático ele está aliado à defesa do organismo. Então, até coloquei essa imagem aqui que eu não tinha colocado para vocês ainda, mas o sistema linfático aqui, ó, ele é bem pronunciado. Nós temos bastante linfonodos, temos bastante tecido aqui que auxilia muito no combate a infecções por patógenos que podem estar adentrando o nosso organismo através do sistema digestório. Então, aí é mais uma defesa, né? A primeira defesa do nosso organismo é o ácido gástrico, né? Para tentar eliminar o patógeno, mas muitos deles acabam sendo resistentes, tanto que a gente tem diversos patógenos que acabam acometendo o nosso sistema gastrointestinal. Mas, para que não ocorra, para tentar, né, salvar, já que já entrou o organismo, para tentar salvar essa entrada, o nosso organismo ainda desenvolveu uma rede linfática linda nessa região para poder controlar e também eliminar alguns patógenos. Dúvidas aqui, pessoal? Não? Tá bom. Questão 4. Peraí, deixa eu aceitar a Camila aqui. Então, vamos lá. Questão 4. Por que alguns esfíncteres do sistema digestório estão tonicamente contraídos? Então, nós temos dois principais, né, que eu coloquei aqui para vocês, o esfíncter esofágico e o esfíncter pilórico. Por que eles estão contraídos? O que vocês acham? Para tentar controlar a passagem de alimentos. Se ele não tivesse contraído, o que ia acontecer? Nosso alimento ia passar livremente do estômago, por exemplo, para o intestino. E não é um desejo nosso. Se isso acontecesse, nós teríamos uma dificuldade de absorção, por exemplo.
né? Não sei se vocês chegaram e lembram dessa parte que eu falei da aula, mas, por exemplo, quando o nosso organismo percebe que nós estamos sendo alimentados, muitas vezes ele para o estômago, para de mandar alimento para o intestino para melhorar a absorção. Então, ele fala, vamos diminuir o ritmo. E nós acabamos diminuindo o ritmo, por isso que às vezes a gente fica com aquela sensação estufada por grande parte do dia, porque às vezes o nosso sistema digestório ele diminuiu esse ritmo. Então, é extremamente importante esses esfíncteres, porque eles controlam a passagem de alimento de uma região para outra região. Certo? Questão 5. Quais efetores e respostas são controladas pelo plexo mioentérico e quais são controlados pelo plexo submucoso? Alguém conseguiu responder essa questão? Não? Então, no plexo mioentérico, nós vamos ter o controle da contração do músculo liso. Lembrando que tanto o plexo mioentérico quanto o submucoso, eles são controlados, né? São o controle ali do nosso sistema nervoso entérico. Então, ele não precisa de um comando central, e sim do sistema nervoso entérico. Então, ele vai estimular a contração, por exemplo, do músculo liso, quando nós estamos fazendo ou nos alimentamos, e no plexo submucoso, além da contração, nós vamos ter a secreção endócrina e exócrina de diversas substâncias. Então, ele consegue controlar essa secreção. Então, ele é muito importante também. A gente precisa da secreção de ácidos, secreção de substâncias nessa região para absorção de nutrientes. Então, essas são as principais funções deles: auxiliar e comandar a contração do músculo e também a secreção de substâncias. Dúvidas aqui? Tá bom. Questão 6. Na diarreia secretora, as células epiteliais das vilosidades intestinais podem ser danificadas ou perdidas. Por quê? Porque quando a gente tem diarreia, nós vamos perder grande quantidade de líquido e podemos perder, sim, algumas células também. Nesse caso, será melhor usar uma solução de hidratação oral, contendo glicose ou sacarose. O que vocês acham? Quem já tomou aqui reidratante oral? Tá, vou dar mais uma dica. Para que a sacarose seja absorvida, nós necessitamos da enzima sacarase. O que vocês acham agora? Se a gente for fazer um reidratante oral, né, se vocês fossem fabricar um reidratante oral, vocês iriam fazer ele com sacarose ou com glicose? Quando a gente faz a reidratação caseira, o que a gente utiliza? Glicose? Glicose. Por quê? Porque se a gente fosse utilizar a sacarose, nós precisamos da enzima sacarase. Quando nós perdemos algumas células durante a diarreia, nós perdemos essa enzima também. Então, nós não conseguimos quebrar a sacarose em glicose. Consequentemente, ela não vai ser absorvida pelo nosso organismo. Por isso, quando a gente vai fazer hidratação oral, nós precisamos, né, utilizar principalmente a glicose, porque a sacarose ela não vai ser degradada e, consequentemente, ela não vai ser absorvida. Vocês viram lá na aula de absorção intestinal
que nós precisamos quebrar a sacarase para ela ser absorvida. Se não quebrar em glicose, ela não é absorvida. Então, essa é a justificativa. Precisa ser glicose, pois o dano celular causado pela diarreia acaba diminuindo a quantidade de enzima sacarase, ou até mesmo eliminando toda essa enzima da região, e, consequentemente, nós não temos a absorção de glicose. A glicose é extremamente importante para auxiliar a absorção de sódio e também de água. Então, nós precisamos fazer a utilização de glicose durante a reidratação oral. Né? Aquele sorinho caseiro que a gente faz em casa, né? Açúcar, água e sal, né? É o sorinho básico. É claro que quando a gente faz em casa, as concentrações às vezes não estão bem certinhas, né? Por isso que quando compramos o soro para reidratação na farmácia, que é só diluir em água, esse soro acaba sendo mais eficaz. Tá bom? Entenderam? Sim. Tá bom. 7. Explique como ocorre a secreção do ácido gástrico pelo estômago, e nós vamos ter que utilizar aqui o plexo entérico para explicar. Deixa eu ver se eu acho um... esse aqui tá maior, marca texto. Então, o que acontece? Nós vamos ter o estímulo da liberação do ácido gástrico, tanto quando nós estamos nos alimentando, então, a partir do momento que a gente começa a nos alimentar, nós estimulamos a liberação de ácido gástrico, como também quando nós pensamos, né, em nos alimentar. Então, até quando a gente está muito tempo sem comer, está chegando aquela hora do almoço ali, a gente começa a pensar o que vai fazer para o almoço, o nosso estômago ele já começa a liberar ácido gástrico para poder fazer a diluição não, para auxiliar na absorção desse alimento pelo nosso organismo. E o que acontece? Então, nós vamos ter aí um estímulo, né, através do bolo alimentar ou do nervo vago, que vai nos estimular a liberar esse ácido. E como que acontece, primeiramente, em relação ao bolo alimentar? Quando nós nos alimentamos, principalmente quando tem presença de aminoácidos e aminoácidos e peptídeos, o nosso neurônio sensorial entérico vai enviar um sinal para o nosso plexo entérico. Ó, ele está se alimentando, está chegando alimento aqui, você precisa liberar o ácido gástrico. Se nós pensamos, o nosso sistema nervoso central também vai mandar uma mensagem aqui para o plexo entérico. Então, nós vamos ter, primeiramente, a estimulação da célula G. A célula G, por sua vez, vai liberar a gastrina, e a gastrina vai estimular as próximas células da cadeia. A primeira célula é a célula ECL, que libera a histamina, que atua na célula parietal, que libera o nosso hidrogênio. A segunda célula que a gastrina pode estimular é diretamente a célula parietal para a liberação de hidrogênio. A partir do momento que nós temos uma grande quantidade de hidrogênio no lúmen do estômago, nós vamos ter, então, uma sinalização novamente para o neurônio sensorial entérico. E esse neurônio vai, então, enviar um sinal aí para o plexo entérico, que vai estimular as células principais a liberar pepsina e pepsinogênio, né? Primeiramente pepsinogênio, que vai ser derivado em pepsina. Então, esse
é uma das formas, né, e a forma mais comum de liberação de hidrogênio. A partir do momento que nós temos hidrogênio presentes no estômago, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma estimulação para a liberação de cloreto. Então, também vai ser estimulado a liberação de cloro para poder juntar-se, digamos assim, ao hidrogênio e, consequentemente, formar o HCl. Quando a concentração é muito grande desse hidrogênio, ele faz o feedback negativo e fala para as células D, ó, nós já temos bastante quantidade de hidrogênio, já temos bastante HCl aqui, não precisa mais. Essa célula D vai liberar a somatostatina, que vai inibir a célula G, a célula parietal, a célula HCl e também as células principais, e para-se de produzir o ácido gástrico. Dúvidas, pessoal? Vocês vão ver muito isso ainda quando vocês forem fazer farmacologia do sistema gástrico. Porque quando nós produzimos muito HCl e às vezes não temos aquela mucosa bem formada, o que acontece? Pode causar lesão no estômago, né? Temos diversos tipos de lesões que podem ocorrer. Então, nós utilizamos medicamentos para diminuir a produção de HCl muitas vezes. Um dos exemplos de medicamento que acaba diminuindo a produção é o nosso omeprazol, que é tão famoso. Então, ele diminui essa produção de HCl. Nós temos outros medicamentos que atuam neutralizando o HCl, que atuam, né, ali mesmo, sem precisar entrar no organismo. Tá? Mas também não vou entrar em muitos detalhes, porque isso vocês vão ver em farmacologia, não vou dar spoiler antes da hora. Mais alguma dúvida, pessoal? Sem nenhuma dúvida, então tá. Questão 8. Explique os papéis do centro da saciedade e da fome e onde eles estão localizados. O centro da fome, qual que é o papel do centro da fome? Fazer a gente engordar. Brincadeira. Fazer a gente se alimentar, né? Ele vai estimular a alimentação. E o centro da saciedade é fazer você parar de comer. Já estou saciado. Não precisa mais se alimentar. E aonde que eles vão agir? No nosso hipotálamo. Então, eles, tanto o centro da saciedade quanto da fome, agem no hipotálamo. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos de substâncias que agem para a saciedade e para a fome. Então, vamos começar falando da leptina, que é produzida pelas células de gordura. Então, eu falei já sobre elas para vocês na aula, A leptina, ela é responsável pela saciedade. Então, o que acontece? E é até uma explicação, assim, que eu posso dar um pouquinho, assim, para vocês, quando você fala, nossa, aquela pessoa come, não engorda, como que pode? Porque o organismo dela fala que ela não precisa armazenar energia, que a quantidade de energia que ela está tendo já está suficiente, então ela não precisa ter um armazenamento de energia tão grande. Uma das causas pode ser por causa da leptina dessa pessoa, porque ele libera sinais para o hipotálamo avisando que não precisa armazenar energia. Mas ela come do mesmo jeito, às vezes, sem ter fome, digamos assim. Come, mas por gula. Mas acaba não engordando porque ela não reserva mais essa energia. Então, o que acontece? A leptina, normalmente, ela vai fazer com que nós tenhamos essa sensação de alimentação saciada, e isso faz também com que ocorra um aumento no gasto de energia.
partir do momento que ela age no hipotálamo, ela fala, ai, não, ó, nós já estamos em grande quantidade aqui. Não precisamos continuar armazenando energia, pode gastar à vontade. É isso que o organismo entende. Por isso também que algumas pessoas, elas nunca passam de um certo peso, porque o organismo entende que não precisa armazenar mais energia que aquela quantidade. Então, ela chega num peso e ela se limita àquele peso. Tá? É uma das explicações, é claro. Nós também temos, lá pelo estômago, a liberação de grelina. A grelina é um hormônio natural, liberada pelo estômago, que vai estimular o apetite. Então, agora eu estou com fome. Ele vai lembrar o hipotálamo de comer. Né? Então, ele estimula o organismo, estimula você a comer. Então, eles são bem interessantes. Eu falei de outras substâncias que agem na saciedade e na fome. Vocês lembram de algumas que atuam aumentando a saciedade? São várias. Ninguém lembra? E que aumenta a fome? Se ninguém responder, eu vou deixar o questionário para amanhã, para terminar amanhã. Não? Então, tá bom. Então, eu vou falar para vocês. Nós temos aqui na saciedade o CCK, temos também o hormônio parecido lá, semelhante ao glucagon, temos também o PYY, que é o peptídeo pancreático Y, temos também o CRH, que é o hormônio regulador de corticotrofina. Temos também o MSH alfa, que é o hormônio estimulador de melanócito. O CART, que é um transcritor relacionado a cocaína. E temos também o POMC, que é um opiometótico. Isso. Não. Proopiometomocortina. Isso. Prometomocortina. Então, esses atuam na saciedade. E nós temos alguns que atuam na fome. O NPY, que é o neuropeptídeo Y, o AGRP, que é a proteína regulatória, não, proteína relacionada ao gene AGOT, e também temos a orexina, que vão estar atuando aí, estimulando a alimentação. É interessante a gente lembrar, porque vocês vão ver que alguns medicamentos que estão relacionados ao emagrecimento podem estar atuando nessas vias. Por isso é bom vocês, né, já irem pegando aí, porque quando chegarem em farmacologia e forem falar de obesidade, por exemplo, vocês vão ver que alguns medicamentos podem atuar, né, na saciedade, por exemplo, ter estrutura semelhante a esses compostos. Dúvidas aqui, pessoal? Vocês estão muito quietos, vocês estão aí ainda, não caiu? E aqui eu coloquei a equação para vocês e pedir. Complete e equilibre a equação que se acontece, né, durante o metabolismo aeróbico da molécula de glicose. Então, quando nós falamos de aeróbico, quer dizer que a molécula de glicose vai ter a presença de oxigênio.
E o que acontece, né, quando nós temos glicose no organismo? Eu até ia dar um pouco mais de ênfase nessa parte, mas eu sei que vocês vão ver isso em biologia molecular, em bioquímica, então eu não vou entrar tanto em detalhe. Mas vocês precisam saber que é a partir da glicose que nós produzimos ATP. E durante toda a reação no nosso organismo, nós vamos produzir, além de ATP, vamos produzir nessa respiração nossa, vamos produzir CO2, que é o que a gente libera, né? E água. E vamos produzir 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água para cada molécula de glicose que entra no nosso organismo. Tá? Então, é importante também isso. Dúvidas aqui? Dúvida, Ellen? Maria? Não, prof, a gente tá todo mundo bem quietinho, bem tranquilo. Então, tá bom. Maria Eduarda? Não. Então, tá bom. Questão 10. Está quase terminando, falta só 4. Questão 10. Explique o que é glicogênese, lipogênese, lipogenólise, lipólise, gliconeogênese, glicólise e lipogênese. Então, tá, tem 2 vezes lipogênese, é lipólise, eu acho, se eu não me engano. Vamos ver ali no próximo slide, mas eu coloquei todos eles para vocês. Então, nós temos, eu coloquei essa figura, deixa eu ver, é liponeogênese, lipogênese, tá ali, e lipogênese, tá errado aqui, é lipogenólise. Tá, depois eu corrijo para vocês a hora que eu for mandar o slide. Então, não, tá certo, é lipogênese mesmo. Então, o que acontece aqui no nosso organismo, né? Nós temos aí diversas vias para armazenar energia. Então, nossa alimentação ela é composta do quê? Gordura, proteína e carboidrato. Então, são essas 3 substâncias, né, principais, além das vitaminas, essas são as 3. Então, como que acontece a primeira ali, que é a glicogênese? A glicogênese é quando nós armazenamos a nossa glicose em glicogênio. Então, essa armazenagem, ela vai acontecer através da glicogênese. Então, o que a glicogênese faz? Armazena a glicose em glicogênio. A segunda, letra B, era sobre a lipogênese. Então, a lipogênese, ela pode transformar o excesso de glicose em gordura e também aqui, né, o excesso de gordura, de aminoácidos, de ácidos graxos livres em gordura. Então, ela transforma tanto a glicose quanto os ácidos graxos livres em gordura. A letra C era sobre a glicogenólise. A glicogenólise é quando nós temos a quebra de glicogênio em glicose. O glicogênio, geralmente, ele está armazenado no fígado, mas ele também pode estar armazenado nos músculos, tá? Então, os principais lugares, a gente tem outros tecidos também, mas principalmente no fígado e nos músculos. Então, quando nós precisamos de energia, o glicogênio vai ser quebrado através da glicólise e transformado em glicose. A outra que nós tínhamos ali era a E, que perguntava como que ocorria a gliconeogênese. A gliconeogênese é a transformação de aminoácidos ou ácidos graxos e glicerol em glicose. Essa gliconeogênese ela só vai ocorrer quando nós não temos mais carboidrato, quando nós não temos mais glicogênio para ser quebrado. Então, por exemplo, quando se fica
faz aquelas dietas extremamente restritivas, sem carboidrato, nós estimulamos o organismo a quebrar aminoácidos ou, então, ácidos graxos e glicerol para transformar essas substâncias em glicose para poder ser utilizada pelo organismo como glicose, né? E como nosso principal formador de ATP e de energia. Tá? Então, é dessa forma que acontece. A lipólise, que era a letra D, é a transformação de gordura armazenada em pool de ácidos graxos. Então, quando nós temos grande quantidade ou precisamos desses ácidos graxos, o nosso organismo vem e quebra a gordura para utilização no metabolismo dos tecidos, por exemplo. A lipogênese eu já falei para vocês. E aqui, antes de eu falar a letra F, eu queria só abrir um parênteses aqui em relação, eu falei isso na aula, mas eu quero falar mais um pouquinho, porque eu acho muito interessante. O glicogênio, ele sempre vai ser mandado, de preferência, para o encéfalo. Então, nós sempre temos uma reserva para mandar para o cérebro, porque o cérebro necessita de glicose. Então, nós temos esse pool de glicose e a glicose vai ser mandada preferencialmente para o cérebro. O que sobra pode ser mandado para os tecidos, e se nós tivermos uma alta concentração, por exemplo, por causa da diabetes, pode ser eliminado pela urina, né? Isso eu já falei para vocês quando a gente falou de sistema renal. Então, quando nós temos uma baixa aqui na glicose, a glicose ela vai ser mandada só para o encéfalo e nós precisamos de outras substâncias para mandar energia para o resto do tecido. E aí entra o nosso ácido graxo, que pode ser utilizado pelos tecidos, né, para o metabolismo deles. Dúvida aqui, pessoal? Eu sei que eu coloquei essa figura para ficar um pouco mais didático, mas pode ser que não tenha ficado tão didático quanto eu imaginei. Vocês estão com dúvida? Então, vamos para a letra F, que a pergunta era o que é a glicólise. A glicólise é a transformação de glicose em piruvato, para, então, a transformação em ATP no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, vocês vão ver, ciclo de Krebs não, pessoal, ciclo do ácido cítrico, desculpa. Então, esses ciclos vocês vão ver bastante, e nós também utilizamos, né, ele no ciclo de Krebs, que não coloquei aqui, mas também é utilizado para a produção de ATP. É bem interessante, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, porque, né, vai fugir um pouco da nossa disciplina. Mas vocês vão ver em bioquímica logo sobre isso. Dúvidas aqui? A próxima pergunta, número 11, é: qual a vantagem do corpo de inibir a liberação de insulina durante a resposta de luta e fuga através do nosso sistema simpático? Essa vocês sabem. Por que o organismo inibe a liberação de insulina? O que a insulina faz? A insulina vai estimular os nossos tecidos a absorverem glicose. Quando eu estou em luta e fuga, eu preciso da glicose urgentemente para poder correr, né? Preciso muito disso. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a glicose fique no organismo, não que ela seja armazenada.
Então, a insulina ela acaba sendo, por um momento, pausada. E isso, pessoal, tem também muito a ver com pessoas na ansiedade, quando estão muito ansiosas, de acabar aumentando o pico de glicose delas. Porque quando a gente está ansioso, o nosso sistema simpático ele está atuando. Por isso que você não consegue ficar muito tempo parado na ansiedade. E, consequentemente, a glicose vai ficar liberada no sangue. Por isso, acaba aumentando a glicose durante a ansiedade também e na luta e fuga para poder ser utilizada pelos músculos, porque a gente precisa correr, né? Precisa fugir. Dúvidas, pessoal? Pelo jeito, não, né? Questão 12. Quais são qual é, né, o neurotransmissor e o receptor que mediam a vasoconstrição cutânea? Então, quando é que vai acontecer vasoconstrição? Quando a gente está com frio ou com calor? Com frio. Isso mesmo. Nós fazemos a vasoconstrição quando estamos com frio. Por quê? Para que não seja enviado sangue para a periferia. Porque se ele for enviado para a periferia, nós vamos ter uma diminuição da temperatura interna. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas minha mão está gelada, meu pé está gelado, não esquenta. Porque o sangue não está passando igual ele passaria normalmente nessas regiões, por causa da vasoconstrição. Então, a vasoconstrição, ela vai acontecer devido à liberação de noradrenalina, que vai atuar no receptor alfa. Então, é assim que acontece nossa vasoconstrição. Dúvidas aqui? Próxima pergunta. Essa aqui eu respondi na aula, vamos ver quem assistiu. Uma pessoa que está exercitando ao ar livre vai se superaquecer mais rapidamente quando a umidade do ar é baixa ou é alta? Quem sabe? Ninguém sabe. Quando é que vocês sentem mais calor? Quando a umidade é baixa ou quando a umidade é alta? Sensação térmica. Vocês já ouviram falar assim, nossa, as cidades lá no litoral são muito mais quentes que aqui em Guarapuava. Por que que isso acontece? Né? Ah, eu estava lá, o calor lá é muito maior o calor nessas cidades, porque nós temos uma umidade relativa no ar muito maior. Quando a umidade relativa no ar é maior, a sensação térmica ela passa a ser maior, porque o nosso organismo não consegue evaporar o suor. Quando nós evaporamos o suor, nós ajudamos o organismo a se refrescar. Quando não evapora o suor, não se refresca. Então, isso quer dizer o quê? Que se a pessoa está fazendo atividade física em uma região que a umidade do ar é alta, consequentemente, ela vai se superaquecer mais facilmente. Certo? Então, tá bom. Pergunta 14. Compare a termorregulação humana em um ambiente quente e em um ambiente frio. Então, eu coloquei aqui para vocês esse quadrinho explicando a termorregulação em alta temperatura e em baixa temperatura. Quando nós temos uma alta temperatura, o nosso sistema nervoso simpático colinérgico vai estar atuando. Nós vamos estimular as glândulas sudoríparas e também vamos aí ter uma
dilatação, principalmente nas regiões da periferia. Por isso que a gente fica vermelho quando está com calor, porque aumenta a nossa vasodilatação nessa região, né, principalmente do rosto, para poder trocar o calor, eliminar o calor para o ambiente. Do mesmo jeito que as glândulas sudoríparas, elas vão trabalhar para produzir suor, tentando resfriar o nosso corpo quando o suor é evaporado. Já quando nós estamos com frio, quem vai atuar é o sistema simpático adrenérgico e também o neurônio motor somático. O sistema simpático adrenérgico vai atuar nos vasos sanguíneos cutâneos, né, fazendo vasoconstrição lá pela noradrenalina, para diminuir a perda do calor, preservar o calor. Também vai estimular aí, principalmente em adultos, a gordura marrom, para que essa gordura libere energia para o organismo poder conseguir controlar a temperatura. E nós também vamos liberar essa energia a partir do tremor, por isso que a gente acaba tendo esse tremor frenético, né? Quando estamos com frio, para que a gente possa produzir uma energia metabólica de calor, que é extremamente importante para o nosso organismo. Então, o organismo, ele tenta, né? Ele produz energia para poder manter o calor interno do organismo. Dúvidas, pessoal? Outra coisa, nosso organismo vai incentivar a gente a colocar roupa no calor, vai falar, vai lá se vestir. Né? Ele incentiva, nós sentimos frio, vamos nos agasalhar. Também é parte do nosso sistema nervoso isso, nos incentivar a agasalhar. Alguma dúvida sobre a aula, pessoal? Não? Não terminei essa aula ainda. Tô fazendo um resumo hoje. Ah, então tá bom. Então, nós terminamos, eu vou interromper a gravação aqui. Aí.